Hoje vamos falar de uma outra dimensão. Deveria ser o pastor João a estar aqui, mas ele não se tem sentido bem durante esta semana e, portanto, eu quero encorajar toda a gente a adicioná-lo à lista de oração. O pastor Paulo está na nossa lista, o apóstolo Ted Hansen está na nossa lista, a Sonzinha, que hoje não pôde vir, também está na nossa lista e por aí fora, mas vamos adicionar também o pastor João, porque ele ainda não está refeito desta viagem à Angola também. Vamos também orar por ele. Agora, falando de dimensão, vocês já ouviram falar de imagens 3D? Sim? Quais é que são as 3 dimensões que estão nessas imagens? Vou dar uma ajuda. Altura. Tá? É uma das dimensões? Sim. Mais? Largura. Obrigado. Mais? Profundidade. Uau, vocês percebem disto? São as 3 dimensões que fazem parte das imagens 3D. O homem natural vive em 3D. A Terra está feita em 3D e por aí fora, não é? Nós vemos as imagens, quando desenhamos, se não tivermos uma determinada perspectiva, as imagens são em 2D. Mas o nosso mundo natural, as coisas físicas, têm estas 3 dimensões. Mas, na carta aos Efésios, eu já estive a falar na carta aos Efésios ali com a Filomena hoje, na carta aos Efésios, no capítulo 3... E no versículo 18, não sei se é possível colocar aqui, Salvador, fala-nos de uma outra dimensão, Efésios 3, 18. Fala-nos de uma outra dimensão. E agora vamos descobrir qual dimensão é essa. Diz assim, se não for possível, eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias para colocarem, para lermos juntos esse versículo 18 e 19. Diz assim: possais perfeitamente compreender juntamente. Antes disso, o apóstolo Paulo estava a dizer que se colocava de joelhos em oração por todos os santos, para que pudéssemos ser corroborados em poder no amor de Deus. E depois diz: para que vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, não faz parte da 3D, é o comprimento. A altura, não é o comprimento, é o comprimento. A altura e a profundidade desse amor. Esta é a versão Almeida 21, mas há outras versões que eu particularmente gosto mais e que em vez de comprimento falam de vastidão. Que nós possamos compreender, não é sozinhos, é juntamente com todos os santos, a vastidão do amor de Deus. E é dessa profundidade, é dessa dimensão que nós vamos estar a falar hoje, desta vastidão. E depois diz assim, no versículo 19, diz assim: e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas não estou a perceber, então ele no versículo anterior fala de compreender e agora diz que excede todo o entendimento. Compreendemos com o quê? Então não é com a mente. Porque se excede todo o entendimento, não é com a mente que nós conseguimos compreender este amor. É com o nosso coração, é quando o sentimos, é quando o experimentamos. E é isso que eu espero, que todos nós estejamos a experimentar o amor de Deus nesta manhã, derramado nos nossos corações, não é? Diz assim então: conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais o quê? Preenchidos até à plenitude de Deus. Quer dizer que podemos ser, é como o copo, não é? Podemos ter só uma pinguinha, podemos estar rasinhos, assim só uma pinguinha lá dentro, ou podemos continuar a ser cheios, até estar a arrasar, quase a transbordar. E o desejo do apóstolo Paulo é que nós possamos ser cheios até à plenitude. Não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é até acima. Nós podermos ser cheios deste amor de Deus até à plenitude. Mas isso quer dizer, para nós podermos ser cheios desse amor de Deus até à plenitude, nós temos que nos esvaziar, deixar para trás uma série de coisas para podermos então entrar nesta nova dimensão. Temos que deixar o pecado, claro. Temos que viver como filhos da luz.
Temos que deixar as máscaras. Se estamos bem, estamos bem. Se gostamos, gostamos. Se não gostamos, se não estamos bem, essas máscaras têm que ficar para trás também. Para com Deus e uns com os outros. Temos que deixar para trás o medo, porque a palavra ensina-nos que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então nós temos, ou eu vou dizer de outra forma, quem nos tira o medo é Deus. Nós não conseguimos deitar o medo fora. É natural, faz parte de um homem e de uma mulher sentir medo. Mas Deus tira-nos o medo. Porquê? Porque Ele nos enche com o seu amor. Então o que é que a gente tem que fazer? Ganhar coragem e avançar através do medo. Deixa lá pôr aqui o pezinho. Se Deus diz que me ama e que toma conta de mim, se calhar eu posso pôr o pezinho onde Ele me diz para pôr. Não é para ir para outros sítios, é onde Ele me diz para pôr, porque se calhar é mesmo verdade que Ele toma conta de mim. Olha, é sólido, então eu posso avançar mais um passo. E vamos andando com coragem, apesar do medo. E é para isso que Ele nos está a chamar nesta nova estação, digamos assim, nesta nova dimensão, nesta outra dimensão. Temos que deixar para trás o ego, porque nós não estamos aqui para nos satisfazermos a nós próprios, nós estamos aqui para construir alguma coisa em conjunto. Temos que deixar para trás a ansiedade. Como é que vai ser o dia da manhã? O próprio Jesus disse, não se preocupem, o dia da manhã toma conta de si mesmo. Temos que deixar esta mania, estou a falar para mim, hein? Esta mania de queremos fazer as coisas na nossa força natural, com a força dos... eu sou capaz. E até sou, mas o resultado de quando sou eu a fazer é completamente diferente do resultado quando é Deus a fazer através de mim, verdade? Então nós temos que buscar o que é que Deus quer fazer e como é que Deus quer fazer e obedecer. Deixar a nossa força natural, deixar o nosso orgulho, que é origem de tanta coisa que acontece nos relacionamentos, porque o nosso orgulho às vezes vem ao de cima e faz coisas que não... ou provoca coisas que não devia. Fazer as coisas como nós queremos. Não, é a maneira de Deus, não é a minha maneira. Porque vamos ser francos, já tentaste fazer as coisas à tua maneira? E como é que isso está a resultar para ti? Está bem? Não está, para não? Até pode estar bem assim, mas depois há isto e aquilo e aquilo outro e aquilo outro. Nós não conseguimos resolver no natural. Então vamos deixar isso para trás e vamos começar a fazer as coisas à maneira de Deus. Está bem? E deixar para trás também a nossa verdade. Só há uma verdade. A verdade é Cristo. Vamos deixar para trás as nossas ideias pré-concebidas, a nossa verdade e até ideias que nós temos. Já quando estive no entroncamento a ministrar lá, também falei sobre isso. Nós às vezes pomos coisas na Bíblia, interpretamos coisas na Bíblia, pomos palavras na boca de Jesus que Jesus nunca disse. Yeah? E interpretamos coisas que estão escritas na Bíblia, mas que não é aquilo que lá está. E então, eu tenho dedicado um bocadinho a... Bem, não vou dizer que estudar grego, porque eu não sei grego, não é? Mas tenho dedicado um bocadinho a entender o que é que está escrito no original. O grego é do Antigo Testamento, do Novo Testamento. No Antigo é hebraico e aramaico, mas ainda pior. Mas eu não sei nenhuma dessas línguas, ok? Portanto, o que eu tenho é estado a estudar para entender o que é que no original está escrito, ou o que é que está entendido do original e porque é que aquilo que está ali. E... efetivamente, a Bíblia diz muitas vezes coisas que nós hoje tiramos de contexto, quer por causa do contexto cultural, porque aquilo que estava dito na altura era para pessoas que entendiam, e entendiam em particular a lei, a Torá, etc, etc, e nós hoje não entendemos completamente esse contexto, quer cultural, quer do Antigo Testamento e os procedimentos todos que eram feitos. Mas há uma coisa que nós podemos dizer. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todos os profetas, em particular os profetas maiores, apontam para Jesus e o estabelecimento da nova aliança na Terra. Todo o Antigo Testamento fala disso. Quando chegamos ao Novo Testamento, os Evangelhos estão
cheios de pessoas da antiga aliança a cumprirem a lei, e a única pessoa que era verdadeiramente da nova aliança e que já estava conectado com Deus e tinha um relacionamento com Deus era Jesus. Porque todos os outros ainda estavam a cumprir a lei e ainda não tinham nascido de novo. Não é? Todas as outras cartas do Novo Testamento, além de terem pessoas nascidas de novo e que ainda estavam a tentar entender como é que se coadunava o Novo Testamento com a lei, o que é que fazia sentido e o que é que não fazia sentido, e estavam a aprender com quê? Com o Espírito Santo, que lhes estava a dar orientações. A antiga aliança ainda estava em vigor, ainda não tinha sido removida. E, portanto, nós temos que entender que muitas das coisas que estão escritas na Bíblia não estão escritas a pensar no dia de hoje, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 3.000 anos. Estão escritas a pensar para aquela geração. E é assim que nós devemos ler o que está escrito. Claro que aquela primeira geração foram as primícias da nova aliança, não é? Tudo o que acontece com as primícias é uma regra. É uma regra tão clara e tão óbvia como a regra da sementeira e da colheita. Nós semeamos, vamos colher o que quer que semeemos, mesmo nada, não é? Semeamos nada, colhemos nada. Semeamos mal, colhemos mal. É tão óbvio a regra da sementeira e da colheita como a regra das primícias. O que acontece com o que nós fazemos com o primeiro fruto, com a primeira colheita, é o que vai acontecer a seguir. Portanto, se a primeira geração de novos crentes foi perseguida, maltratada, mal compreendida, começando por Jesus, não é? Mal compreendida, etc, etc. Pois a gente já sabe que as gerações a seguir, em algum sítio no planeta, vão sofrer esse tipo de ataques também. Portanto, quando nós formos... Aliás, o próprio Jesus diz, não é? Quando forem perseguidos, quando forem maltratados, tenham bom ânimo, é por amor de mim. Alegrem-se. E nós vemos uma série de relatos no Novo Testamento de apóstolos contentes, discípulos contentes, porque foram achados dignos de sofrer em nome de Jesus. Mas não estou a dizer que é sempre assim, hein? Nem estou a dizer que a nossa vida vai ser toda assim. Eu só estou a dizer que ocasionalmente acontece. Ninguém nos vem chicotear, mas às vezes acontece alguém fazer chacota de nós, não é? Olha aquele, acha que é mais santo, acha que não sei o quê, vem lá com aquela conversa de Jesus. Deixa, ignora e continua e segue o teu caminho. Que o bullying, porque isso também é bullying, que esse tipo de bullying não te impeça de fazer aquilo que tens a fazer. Não te impeça de obedecer a Deus. Yeah? Então, já sabemos então que a antiga aliança ainda não tinha sido removida. A antiga aliança foi removida quando no ano 70, depois de Cristo, uma geração inteira depois de Jesus ter sido crucificado, Jerusalém, a cidade, o templo, tudo foi destruído pelos romanos. Foi nessa altura que a antiga aliança foi removida e então a nova aliança passou a estar completamente em vigor. Então, foi o que nós vemos ali entre o ano 30, sensivelmente, não é? Depois da crucificação de Jesus, a sua ascensão aos céus e a destruição de Jerusalém, o que vemos ali é uma geração que está a confrontar, uma geração nascida de novo, cheia do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, a confrontar o antigo, a confrontar a nação de Israel, que até então tinha sido um meio pelo qual todos se podiam salvar. Tinham que se tornar israelitas, é uma palavra muito cara, chamada proselitismo, tinham que se tornar israelitas para poderem ser salvos. Era a única nação que tinha Deus, porque todas as outras nações da terra estavam amarradas ao engano. Só Israel é que tinha a salvação verdadeiramente de Deus. E era a única nação que tinha realmente o conhecimento do bem e do mal. Então, para haver um novo começo, tinha que haver o fim do reino vigente, ou da situação, ou do sistema vigente. Portanto, quando nós lemos
Na nossa Bíblia, o fim, muitas vezes está escrito fim do mundo, está mal traduzido. Desculpem que vos diga, está mal traduzido. É fim da era. Porque no original, para quem se interessa por estas coisas, o que lá está escrito é éon, que quer dizer era. Quando o fim do mundo, o mundo quer dizer em grego, é cosmos. E o que está lá não é fim do cosmos, é fim do éon. É fim da era, é fim daquela estação, é fim daquele sistema vigente. Portanto, quando a gente lê e diz o fim do mundo está próximo. Não, era o fim daquela era que estava próxima. Era o fim daquela era, daquela geração que estava próxima. Algo novo estava a acontecer. E tudo o que é, de facto, enganoso tem que morrer, e o que aconteceu foi que, de facto, muita coisa morreu, muita coisa desapareceu naquela altura. Então, já falámos da regra das primícias. Até a parábola do trigo e do joio já aconteceu. E depois repete-se geração após geração. Mas começou a acontecer naquela geração. Logo ali houve uma separação clara entre... Não é só o trigo e o joio, é também aquela parábola das ovelhas e das cabras, que umas vão para a esquerda e outras vão para a direita. É a mesma coisa, começou a acontecer naquela geração e continua até hoje. Mas não é uma coisa que vai acontecer só no futuro, não, já está a acontecer há 2000 anos que está a acontecer. Abramos os olhos para essas verdades. E vamos ver algumas coisas agora em Mateus. Salvador, se puderes pôr Mateus 16... no versículo 27, diz assim, eu vou lendo. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Pergunta, vamos esperar 2000 anos para que isto aconteça? Isso, obrigada. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Já a seguir, diz assim, em verdade vos digo, obrigado, alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Alguém está vivo há 2000 anos? Há 2025 anos? Ou há 2000... Há 1995 anos? Não? Claro que não. Estamos a falar de algo que aconteceu ainda naquela geração. Claro que não. É para esta geração. E agora vai ficar mais silencioso ainda do que já está. Mas é só por um bocadinho. Eu quero mesmo é falar do amor de Deus. E isto é tudo para vos dizer que muitas vezes Deus remove, e até remove com violência, coisas que nós conhecemos na nossa vida hoje. E nós achamos, Deus está a ser injusto, Deus está a ser tão mau, está a tirar, está a matar, está a fazer. Mas é por amor. É por amor a ti, porque Ele tem algo muito melhor para te dar. Yeah? Mateus 24, se faz favor. Salvador. Mateus 24, não é 16, 24, é Mateus 24. E eu vou-te já dizer o versículo, embora eu tenha aqui vários, mas podemos começar no versículo 27. Mateus 24, versículo 27. É que o que foi predito em Jesus, no Mateus 24, aconteceu naquela geração. E já se disse, e já se escreveu, e já se interpretou tanta coisa sobre isto e sobre o profeta Daniel. E hoje não temos tempo para ver em detalhe muitas coisas, mas eu digo-vos, se querem saber mais sobre isto, há os livros do apóstolo Ted Hanson, há o curso, em particular, os dias finais da Antiga Aliança. Temos esse curso na Academia Zoé. Quem quiser estudar mais a fundo acerca desses temas, façam o favor de irem lá estudar. Os cursos da Academia Zoé os avançados, estão a 10 € o curso. Não é razão para não se fazer. Portanto, e é uma coisa que nós fazemos à nossa própria velocidade. Se não queremos ver o vídeo, ouvimos o áudio. Até podemos pôr aquilo a andar mais depressa, que é, por exemplo, o meu caso. E fazemos a coisa a andar e vamos aprendendo. Mas muitas vezes eu ponho a andar mais depressa e depois tenho que voltar para trás, porque, isto não me entrou cá bem à primeira. Tenho que voltar para trás e voltar a ouvir, e compreender e ir ler, porque realmente é muito diferente daquilo que nos têm inculcado ao longo do tempo.
E daquilo que nós lemos e ouvimos, e então as redes sociais, olha, eu já desliguei as minhas, que eu já não posso mais. Já não podia mais, e desliguei as redes. Mas pronto. O Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. Os judeus conheciam bem a lei. Todos eles tinham andado no Bet Midrash, conheciam bem, ou quase todos, conheciam bem a lei, conheciam bem a Tora, conheciam bem o que estava lá escrito, a forma como estava escrito e a simbologia como estava escrito. Então, antes deste versículo, houve várias coisas que o Jesus disse. Vamos lá checar se aconteceu ou não aconteceu naquela geração. Não ficará pedra sobre pedra do templo. Aconteceu ou não naquela geração? Já sabemos que foi destruído no ano 70. Aconteceu. Vão ouvir guerras, pestes, fomes. Aconteceu ou não naquela geração? Oh, amigos, Roma andou sempre em guerra. Desde que foi criado, aquele império sempre andou em guerra. Portanto, nem era novidade nenhuma para as pessoas que viviam naquele tempo. Podiam viver em paz ali naquela zona, mas noutras zonas Roma estava em guerra. O próprio Jesus disse, mais uma vez, o que está no original, o próprio Jesus disse, mesmo que ouçam isso, ainda não é o fim. Porque isso é uma coisa que acontece sempre e continua a acontecer. E nós continuamos a ouvir guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, etc. Vocês vão ser, princípio das dores, vão ser acusados, vão ser presos, vão ser mortos. Aconteceu ou não aconteceu naquela geração? Aconteceu. E depois, no versículo 15, fala da abominação, da desolação de Daniel. E a gente pensa logo assim numa grande coisa. Mas se formos ler bem Daniel, e mais uma vez, isto foi escrito para judeus, e, portanto, os judeus sabiam bem do que é que se estava a falar. A abominação da desolação é simplesmente isto. Jesus, que é o nosso eterno sumo sacerdote, e que é o nome sobre todo o nome, como nós dizemos, e que tem autoridade sobre todas as coisas, ele proclamou o templo de Jerusalém desolado. Então, fazer sacrifícios e continuar a fazer sacrifícios no templo que o sumo sacerdote já proclamou desolado, isso era a abominação. A nós não nos faz muito sentido, mas não havia judeu nenhum que não percebesse. Não havia judeu nenhum que não percebesse, especialmente aqueles que conheciam bem a lei. Ok? Mais uma vez, também antes deste versículo 27, Jesus diz, quando começarem a ouvir, fujam para os montes. Quando começarem a ver estas coisas, fujam para os montes. Isto não é uma forma poética de dizer, daqui a 2000 anos, ou daqui a 3000 anos, ou uma coisa qualquer, devem fugir para os montes. Não, era uma orientação muito prática que Jesus estava a dar naquele tempo para a geração daquele tempo. Quando vocês começarem a ver estas coisas a acontecer, não voltem a casa, não voltem a Jerusalém. No Evangelho de Lucas, até fala de quando virem Jerusalém cercada por exércitos, não entrem na cidade. Opa, mais prático do que isto não há. É orientação prática. E eu já disse aqui várias vezes, Deus partilha os seus planos com aqueles que ama. E Deus dá orientação muito prática àqueles que ama. Se tu ainda não experimentaste isso na tua vida, se calhar está na altura de dizeres, olha Deus, eu preciso da tua orientação muito prática para esta situação. Porque Deus dá, Ele responde. E se Ele responde com silêncio, é porque se calhar tu tens outra pergunta para fazer antes dessa. E tens que descobrir com Ele, tens que descobrir com o Espírito Santo que te vai orientar. Então, isto era muito prático. Jerusalém, o templo e tudo o que restava na antiga aliança foram destruídos no ano 70. E estas palavras foram ditas, tudo isto, pedra sobre pedra, etc., cerca de 40 anos antes. E 40 é a tal geração que está escrito no versículo 34. Não passará a esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Geração, 40 anos, é o que está na Bíblia. Ok? Foram os 40 anos do deserto também. É uma geração. Ok? Então agora sim, vamos lá ao versículo 27, se faz favor.
Isto era só a introdução. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E nós estamos todos à espera, ainda hoje. Então, onde é que ele vai vir? Então, mas não é um sítio para tu ires ver, não é como um concerto, uma coisa qualquer, que é um sítio específico e a gente vai lá e vai ver, e vai assistir. Não. É porque vai ser tão evidente, é o que diz aqui, vai ser tão evidente que vai prespassar sobre toda a terra. E já foi uma coisa que aconteceu nessa altura. Porquê? Porque a antiga aliança foi removida, a cidade de Jerusalém foi destruída e a nova aliança passou a estar em vigor completamente. E onde quer que fossem os discípulos de Jesus, aonde quer que fossem os apóstolos de Jesus, algo novo acontecia. Que era o quê? Vamos ver melhor daqui a 15 dias, se Deus quiser, mas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas eram curadas, pessoas que não podiam ver, nem andar, nem nada, começavam a ver, começavam a ouvir, eram completamente curadas, restauradas, as suas vidas restauradas, e assim como hoje se nota em nós uma diferença muito grande do que éramos para quando não conhecíamos Jesus, eu espero que em vocês também, em mim nota-se, que eu passei de ser uma criança muito fofinha e muito obediente a uma adolescente completamente intratável. Ai, eu não posso dizer isto, estão aqui os meus filhos. Só um bocadinho. Com ataques de raiva de vez em quando, nem eu própria sabia de onde é que aquilo vinha. E quem me conheceu há 20 anos aqui neste grupo de louvor pode perfeitamente atestar a diferença que Jesus tem feito em mim. Não sou eu. Não sou eu. Amém, obrigada, Adriano. Não sou eu, é Cristo em mim. A vida que eu vivo já não a vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não era assim, mas agora sou assim, porque Cristo me fez assim. É tão evidente. É disso que estamos a falar. É da evidência da vinda do Filho do Homem ao meu coração, à minha vida, e a transformação que Ele está a fazer em mim e ao meu redor, porque é como se fosse uma atmosfera, não é? Cada um de nós carrega a presença, aonde quer que estejamos, trazemos uma atmosfera. E as coisas mudam, verdade? Amém. E as coisas mudam, é disso que estamos a falar. Então vai ser muito visível. Não temos que ir a algum sítio para ver, mas é muito visível em primeiro lugar em nós. Versículo 29, por favor, Salvador e Joel. Versículo 29. Esta descrição que está aqui no versículo 29 seria bem entendida pelos judeus, mais uma vez. E seria bem entendida porque eles iriam entender que isto está a falar do final de um reino natural, que é o reino de Israel, como o meio de salvação da humanidade. Logo depois da tribulação daqueles dias, porque realmente foi muito violento, não é? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Porquê? Porque o reino natural de Israel, como o reino através do qual todos se podiam salvar, desapareceu. E agora passou a ser o reino, já falámos aqui hoje, o reino do Filho amado de Deus. Esse é o reino que é vigente ainda hoje. Amém? E todos nós podemos entrar. Aliás, nós estamos a ser veementemente convidados a entrar nesse reino, a entrar nessa dimensão do seu amor. Sim, céus e terra, que também não está aqui, mas está no versículo 35, são os símbolos, que também diz, obrigado, céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. O que é que Jesus está aqui a dizer? Céus e terra são os símbolos da antiga aliança, o templo e a lei. Esses vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus é a palavra. Amém. Então, vamos acabar esta parte no versículo, lendo para o versículo 30, porque o versículo 30 é complexo. Então vamos ver aqui 3 coisas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Todo um ano, 365 dias antes de Jerusalém ser destruída, existia no céu, assim como a estrela quando Jesus nasceu, os relatos históricos
mostram que existia no céu uma estrela por cima da cidade de Jerusalém em forma de espada. Pá, quem já tinha ouvido isto, quem sabia o que é que estava para acontecer, só quem não tivesse entendimento é que não sabia o que é que estava para acontecer. Não é? Depois, todas as nações da terra se lamentarão. O dia da destruição de Jerusalém foi o dia do início da festa dos tabernáculos, em que toda a gente de todas as nações que se tinham tornado, através do proselitismo, se tinham tornado israelitas, estavam em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E ao soar da primeira trombeta, e nós sabemos que trombeta na Bíblia tem um significado profético, ao soar da primeira trombeta, a cidade foi invadida e seguiu-se a sua destruição. Todas as nações da terra se lamentarão. Quando aqui fala em terra, a palavra em grego é oikomene. Não é cosmos, não é o mundo inteiro. É oikomene, quer dizer a terra que estava a ser ocupada, a terra habitada. Então, onde existia nação, havia de certeza alguém que já se tinha tornado, ou que já tinha adotado a religião judaica e que, portanto, estaria nesta cidade de Jerusalém. E, portanto, quando diz todas as nações se lamentarão, tem a ver com isto, tem a ver com a destruição da cidade nesse momento. E depois verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória nas nuvens, sobre as nuvens do céu. Ora, nós já falámos aqui antes sobre isso, e eu também não me vou alongar. Nós já sabemos que onde fala das nuvens, onde fala da nuvem de Deus, fala da presença manifesta de Deus. Foi assim com os filhos de Israel no deserto. Tinha uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma nuvem durante o dia para os guiar e os proteger, certo? Já sabemos isso. Então, a nuvem fala da presença manifesta de Deus. Quando nós dizemos vem sobre as nuvens, vem com as nuvens, está a falar da presença manifesta de Deus em nós, na sua igreja. Torna-se muito evidente o poder de Deus. Na igreja de hoje em dia, se calhar não se torna assim tão evidente porque nós temos andado adormecidos. Espero que ninguém diga amém, mas é verdade. Temos andado adormecidos e esquecemos-nos deste amor poderoso de Deus e que faz coisas. Mas era muito evidente no primeiro século, precisamente pelos sinais, prodígios e maravilhas que seguiam a quem cresce a Jesus. E que nós devemos voltar a esse tempo. Devemos buscar de Deus voltar a esse tempo, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Continua a ser verdade para nós. Não devemos estar adormecidos e devemos buscá-los. Então, o que está aqui não é nada de fofinho. Nós muitas vezes pensamos no amor de Deus como pôr paninhos quentes, não é? Ou varrer para baixo do tapete. Pronto, já passou. Sejam amigos, façam as pazes, não sei o quê. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus chama as coisas pelos nomes. O amor de Deus expõe. Expõe no sentido de faz combate às trevas. Aonde existe trevas vai haver um combate. E é um combate real, e é um combate violento. E nós muitas vezes achamos que o amor de Deus é só beijinhos e abracinhos. Também é, graças a Deus. Também é. Mas é um combate real. Aliás, nós muitas vezes cantamos, como é que é? Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. E depois, derruba muralhas, destrói as mentiras, destrói, esmigalha, espezinha, despedaça. São verbos violentos. Podemos esperar que isso aconteça. Porque é a verdade a destruir a mentira. A mentira que, atenção, a antiga aliança foi boa até já não servir. A antiga aliança fez parte da forma como as pessoas se podiam salvar, até já não ser essa a verdade. E quando se tornou uma mentira, tinha que ser destruída, tinha que ser removida. Assim como todas as mentiras que existem na nossa vida, coisas que nos inculcaram e que não são verdade, têm que ser removidas da nossa vida. E é o amor de Deus, muitas vezes, a removê-las. Agora, se nós deixamos ir, o amor de Deus toma conta do resto e traz
bálsamo e consolo e conforto para as nossas vidas. Se nós nos agarramos a essas coisas e não estamos prontos para as deixar ir, o que é que acontece? Violência, porque à medida que Deus está a combater essas coisas na nossa vida que nos estão a trazer morte e que não nos trazem vida, vamos ser mais simpáticos, à medida que Deus está a combater isso na nossa vida, é natural, se a gente se agarra a isso, que sejamos também feridos. Então, queridos, hoje, incentivos, deixem ir. Deixem ir. O que quer que seja, que esteja a ser combatido na vossa vida, deixem ir. Deixem ir. Que é para não sermos abalados também, juntamente com essas coisas. Porque Deus está a abalar tudo aquilo que é abalável. Deus está a abalar. Oh, é só na minha vida. Não é, não? A Su estava a dizer na sexta-feira uma verdade muito grande, que é as áreas em que nós mais somos tentados ou mais somos provados são as áreas em que nós menos confiamos em Deus. Então, está na altura de deixarmos a nossa confiança em Deus crescer, deixarmos a nossa fé aumentar, não nos deixarmos abalar. Não é esta? É outra. Não nos deixarmos abalar. Yeah? Então, nós vimos o que é a destruir aquilo que não é. E aqui não há, de facto, paninhos quentes. Só há a verdade a preencher-nos até à plenitude. A destruir aquilo que não é verdade, a destruir aquilo que não é o amor de Deus, para nos poder encher até à plenitude. Vamos deixar a obra de Deus ser feita na nossa vida, para podermos entrar nesta outra dimensão. O curioso neste tempo é que aquele instrumento que os fariseus usaram para fazer guerra a Jesus, fazer guerra a Cristo e aos seus discípulos, estou a falar de Roma, do Império Romano, não é? Os fariseus incitaram Roma contra Jesus e por isso é que ele foi crucificado, porque isso era uma morte romana, não era uma morte farisaica. Esse foi o mesmo instrumento que foi usado para destruir o sistema da Torá e do templo, para destruir o sistema farisaico. Virou-se contra eles. Nós já lemos aqui na sexta-feira também o Salmo 27, versículo 2, não é preciso pôr, que diz que quando o inimigo se levanta contra nós, o inimigo cai e parte o nariz. Eles próprios caem. Quando se levantam contra nós, eles caem. O que quer que seja que o diabo usa para nos fazer guerra, vai cair e vai ser destruído. E as suas riquezas são para nós. Já vimos aqui também no passado um caso, até na nação de Israel, não é? Eles vinham cheios de coisas, carregados de coisas, fazer guerra contra Israel. Não só Israel ganhou a guerra, como ainda ficou com as riquezas todas desse povo. Porque eles tinham vindo carregados com aquilo para fazer guerra a Israel. E a mesma coisa é para nós, porque o bem desta terra é para nós. Assim nós possamos dar autorização a Deus para fazer o que quer fazer em nós. Só para acabar, os últimos versículos de Mateus 24 falam acerca de julgamento, etc. Mas só lembrar, já disse aqui várias vezes, nós já fomos julgados. Não vamos ser julgados no futuro. Nós que estamos aqui já fomos julgados. E o julgamento o veredicto foi misericórdia. Vida eterna para todo aquele que crê. Nós temos a misericórdia de Deus. Nós temos. E a misericórdia termina o nosso passado. A misericórdia termina a nossa velha vida. A vida que eu agora vivo não a vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não me canso de dizer isto. Então, em vez de me apresentar e dizer prazer, o meu nome é Cristina, posso dizer prazer, eu sou Cristo. Corpo de Cristo. E cada um de nós pode dizer isto. Também tenho a minha própria identidade. Eu tenho a minha própria identidade e cada um de vocês tem. Mas a nossa identidade dada por Deus é corpo de Cristo. Onde é que eu estou no corpo? Ocupo uma grande posição ou uma pequena posição? Estou no corpo. Tenho vida. Tenho a vida eterna de Deus. Tenho vida do tipo de vida de Deus. Tenho um Pai que me ama. Os meus pecados estão perdoados. Não preciso de mais nada. Na verdade, não precisamos mesmo de mais nada.
Corremos toda a nossa vida à procura de coisas e não precisamos de mais nada. Tudo o que precisamos está mesmo aqui. Está mesmo aqui. Tenho um Pai que me ama. A partir da misericórdia, eu posso então achar a graça de Deus. É isso que nos diz a Bíblia. Sim, a graça de Deus é o favor que nós não merecemos. É favor imerecido. Mas a graça de Deus é também o poder que nos capacita. Capacita o nosso futuro em todas as coisas. E é esta outra dimensão que Deus nos está a convidar para conhecermos, para experimentarmos, para vivermos. É vivermos no seu amor, vivermos na sua graça e descobrirmos que não precisamos de mais nada. Porque a sua graça nos basta, aleluia. E vocês conhecem as Escrituras, que maravilha, que bom. É mesmo isso. A sua graça nos basta. Então, vamos viver com o nosso Papá Deus, o nosso Pai Celestial, vamos viver com o nosso amigo Jesus. Esta é a verdadeira festa dos tabernáculos. Não era aquela que acontecia lá em Jerusalém. É esta festa dos tabernáculos que nós temos, nós e Deus, em que podemos estar juntos e dizer tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. Às vezes a gente consegue dizer tudo o que é meu é teu. A segunda parte é que é mais difícil de acreditar, não é? É que aquilo que Deus tem é mesmo tudo para nós. É para nós. Ele criou esta terra para nós. Ele criou a terra. E depois criou, mas não sei quantos planetas, estrelas, uma galáxia inteira. Vocês, só assim se vê a generosidade do nosso Deus. Tinha necessidade de fazer isso? Se calhar não. Só para nós vivermos aqui na terra? Se calhar não. Mas Deus é assim, é extravagante. Então imaginem as coisas que Ele tem para nós. Quando nós decidimos acreditar. Quando nós decidimos receber. Tudo o que é meu é teu. E tudo o que é teu é meu. E eu quero tudo aquilo que tu tens para mim. E a minha oração ultimamente tem sido essa. Eu quero tudo o que tu tens para mim e não quero nada que tu não desejes para mim. Leva. Amém? Aleluia. Então, nós possamos hoje começar, se não é o caso ainda, possamos tabernacular com Deus. E deixar a nossa confiança crescer, a nossa fé aumentar. Vamos para o Novo Testamento, se faz favor, Salvador. Vamos para Hebreus 4, versículo 16. Que diz, portanto, aproximemo-nos com confiança, obrigado, do trono da graça, para que recebamos misericórdia. Ainda não está aqui. Para que recebamos misericórdia. Misericórdia é dom de Deus. Recebemos, nós recebemos. Deus dá-nos e nós recebemos. É dom de Deus, ok? E depois diz, e encontremos graça. Nós não recebemos graça. Só, nós temos que encontrar a graça depois de receber misericórdia. O que quer dizer, se o verbo diz receber, é porque Deus nos dá. Se o verbo diz encontrar, é porque está subjacente que devemos procurá-la. Como é que nós encontramos a graça? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Nós estamos no trono da graça. Nós estamos na sala do trono da graça de Deus. Nós estamos, agora mesmo, todos juntos, na sala do trono. Lá por não ver, não quer dizer que não seja verdade. Nós estamos na sala do trono. E depois diz, no final do versículo, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aleluia. Então, vem ao trono da graça. Vem ao trono da graça hoje e recebe o socorro que tu precisas. Recebe a ajuda que tu precisas. É bom nós termos as necessidades supridas. Não é bom? Seja quanto ao que comer, seja quanto ao que vestir, como Jesus dizia, não é? Que não nos devemos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque até as aves do céu não trabalham, a única coisa que têm é que colecionar, não é? Têm que ir à procura onde é que está a comida, está aqui, vou comer. Então, não nos preocupemos quanto ao que comer, quanto ao que vestir. É bom ter as necessidades supridas quanto às contas pagas, e eu podia-vos contar muito nestes últimos dias acerca de como apareceram contas, e como todas elas foram supridas. É muito bom isso, é muito bom. É muito bom. Nós sabemos que temos uma fonte de cura e de vida.
É muito bom que sabemos que temos quem nos possa dar direção e orientação, mesmo quando nos sentimos perdidos. Mas o maior poder e o melhor que nós podemos experimentar não está naquilo que nós podemos obter de Deus. E tudo isto é muito bom, é muito bom. E nós podemos experimentar esta dimensão, é muito bom. Mas o melhor de tudo é em quem nós nos tornamos por causa da sua operação em nós. E isso eu também já vos contei agora um bocadinho, só um bocadinho. É tornarmos-nos noutras pessoas por causa nas pessoas que Ele nos criou para realmente sermos. É mesmo, mesmo, mesmo muito bom. E é esta outra dimensão. Então, a nossa maior necessidade não é comer, vestir, pagar contas, etc. A nossa maior necessidade é tornarmos-nos maduros em Cristo. Tornarmos-nos realmente maduros. Gente que não se deixa ofender por nada. Pais e mães reais, espirituais, que deixam de lado o conforto, a preguiça, a procrastinação, as suas próprias ideias, os seus próprios desejos e necessidades, e mesmo com necessidades, vivem para o bem dos outros, vivem para dar vida aos outros, vivem para construir e para implantar o reino de Deus na terra. Vivem. Com quê? Com a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, a morte de Jesus deu-nos a misericórdia. Deus deu-nos Jesus e a sua morte deu-nos a sua misericórdia. A vida ressurreta de Jesus, ter sido ascendido aos céus, levantado aos céus, estar sentado à direita do Pai, dá-nos a graça e o poder de que nós necessitamos para nos tornarmos nestas pessoas que Ele pretende, que Ele deseja, que Ele planeou para nós, que nós sejamos. Então, vamos tornar-nos esta carta escrita, como diz o apóstolo Paulo, carta escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Vamos nos tornar adoração. Ontem, sexta-feira, a Sara dizia que muitas vezes fala-se em louvor e adoração, mas não é. É louvor e oração. Porque adoração é algo em que nós nos tornamos. Nós tornamos a palavra. Nós tornamos esta carta escrita, viva, viva, escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Então vamos deixar que Deus escreva essa carta nos nossos corações e nos transforme. Deus, o Pai, deu-nos Jesus, deu-nos a sua misericórdia, uma misericórdia que se renova a cada dia. É isso que nós lemos na Bíblia. Deu-nos fé, deu-nos graça, deu-nos poder, deu-nos vida, deu-nos provisão, dá-nos o seu amor, dá-nos a sua paz, até à plenitude. E Jesus viveu como homem nesta outra dimensão. Vamos terminar lendo outra vez Efésios 3, no versículo 18. Para que possamos depois orar. Vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, ou a vastidão, não é? E a altura e a profundidade desse amor. Todas as dimensões do amor de Cristo. Quem é que deseja conhecer todas as dimensões do amor de Cristo na sua vida? Amém. Quem não levantou a mão, diga misericórdia. Amém. Sabem o que é que mais me custa nesta semana? É ver duas almas tão jovens, que por acaso são muito mediáticas, estou a falar do Diogo Jota e do irmão, que morreram cedo demais e que podem nunca ter conhecido nenhuma dimensão deste amor. Porquê? Porque a igreja está adormecida. Não sei se eles alguma vez conheceram alguma dimensão deste amor. E isto custa-me muito. Mas também há quem ande na igreja uma vida inteira e não tenha oportunidade de conhecer as dimensões reais do amor de Deus. Não deixemos que isso aconteça connosco. Não deixemos. Busquemos hoje a graça de Deus. Amém? Como diz o apóstolo Ted, por favor, não morram mortos. Mas vamos abraçar esta outra dimensão
do amor de Deus. Vamos abraçar esta vastidão do seu amor. Amém?